Neste mês de agosto, a Igreja no Brasil celebra a 44ª edição do Mês Vocacional. E neste ano, de 2025, vivemos também o Ano Santo Jubilar, que nos convida a caminhar com esperança como peregrinos chamados por Deus. E é nesse espírito de gratidão e escuta que a Paróquia Profeta Elias se une a tantas comunidades do Brasil para viver um verdadeiro mutirão de oração, partilha e testemunho vocacional. Inspiradas pelo lema "A esperança não decepciona", porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, queremos reconhecer e valorizar as vocações que fizeram e continuam fazendo parte da nossa caminhada na Igreja. E hoje, no primeiro domingo do mês vocacional, voltamos o olhar com gratidão para os ministérios ordenados, especialmente o sacerdócio, que sustenta a vida de nossa Igreja com serviço, entrega e presença. Vamos conversar com Frei Wilson, que partilhará conosco sua experiência vocacional e nos ajudará a compreender como o chamado de Deus se torna resposta concreta no meio do povo. Então, Frei, nós queríamos saber se o senhor poderia contar como foi o chamado vocacional do senhor para ser sacerdote. Meu chamado vocacional ele vem de berço. Minha família toda era bem religiosa. Eu sou do interior do Paraná, um local chamado Graciosa, fica distrito do município de Paranavaí. Então a minha família toda, ela era muito vinculada a questões religiosas. Então eu fui criado numa família que tem um tio que é padre, diocesano, eu tenho uma tia que é irmã religiosa da congregação da Divina Providência. E tem muitos primos que são padres e que são então é de família. Então eu tenho lá, do lado do meu pai, que estão na região de Santa Catarina, então eu tenho vários primos que são padres, diocesanos, né? E tenho muitas primas também que são religiosas, mas também estão ali para o lado de Santa Catarina. Então eu fui crescendo vendo este ambiente, um ambiente que meu pai sempre era obrigatório a gente ir na missa nos domingos, era obrigatório a gente, sagrado mesmo, hoje é domingo, vamos à missa, né? Então tinha esse costume e ao mesmo tempo também o ambiente familiar, né? Que faz a gente perceber que tinha pessoas dentro da família que vinculava a questão religiosa. E aí um dia, na missa, um frei carmelita, a paróquia é dos carmelitas que nós temos lá no distrito de Graciosa, no interior, ele falou do encontro vocacional. Eu lembro que eu tinha lá 14, 15 anos, um jovem do interior, né, que não tinha lá muito, era mais tímido, né, não tinha tanta desenvoltura para alguma coisa, e ele falou do encontro vocacional. E eu ficava pensando, o que é um encontro vocacional? Depois fala, vai ter bastante jovens, vai ter bastante pessoas lá no encontro, é gostoso. Então eu falei, então vamos participar. Então vamos, né? Encontro vocacional, vamos participar desse encontro vocacional que vai ter bastante jovens lá. E eu fui nesse encontro vocacional e aí que eu fui percebendo a importância da vida religiosa, a importância desse encontro vocacional quando eu participei. Daí que surgiu um pouco mais essa questão minha de um despertar vocacional. Mesmo que eu tivesse um ambiente que eram muitas pessoas religiosas, mas o que me despertou foi quando eu participei do encontro vocacional. Olha só. E daí eu acho que o encontro vocacional ele dá um despertar na gente assim de saber o que é a vocação, como a gente vai escolher melhor na vida aquilo que Deus quer pra gente. Olha só. Por aí ali. E mesmo vindo de berço, né, a vocação, qual foi o maior desafio até aqui? Que acredito que teve, né, desafios. Quando a gente mora num sítio, e eu sou o terceiro de 4 filhos. Então era costume, assim, os mais velhos irem saindo primeiro de casa, né? Não os mais novos, né? E aí quando eu fui no encontro vocacional, meus irmãos não tinham casado ainda. A decisão, de tomar a decisão, falar, eu quero, eu vou, eu acho que foi o maior desafio. Porque vem muito o medo, vem aquela questão, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que não é isso que eu quero? A dúvida. A dúvida. E depois, quando você entra na vida religiosa, mesmo na etapa de formação, seja de um seminário, um postulantado, do noviciado, do juniorato, qualquer nessa situação, muitas vezes a gente se pergunta, mas é isso mesmo que eu quero? Será que
é este caminho que eu estou indo? Então vem muitas dúvidas, acho que essas incertezas, algumas vezes ela batia. E a gente não deixava se levar pela incerteza, mas você buscava uma resposta para aquilo. Então, a maioria das vezes, para mim, foi eu comigo mesmo, sabe? Eu questionando eu mesmo. É isso? Esse passo que eu estou dando na minha vida é o melhor? É isso que eu vou assumir? E aí veio até o momento da gente fazer a nossa consagração, que você faz os votos, né? Que para nós religiosos é muito importante. O voto da obediência, o voto da pobreza, o voto da castidade. E aí você fala assim, bom, eu vou fazer esses votos, agora eu sei que é para a minha vida inteira. E aí, sempre as decisões, elas têm que partir de uma decisão firme. E eu acredito que foi onde que batia muitas vezes no meu questionamento. E agora, é este passo mesmo que eu vou tomar? Para mim, os votos ele foi mais importante do que a minha ordenação sacerdotal. Olha só. Porque uma vez que você professou os votos perpétuos dentro de uma congregação, para nós como uma ordem religiosa, você pertence a uma família religiosa, você está pertencendo a um espaço de um ambiente que tem um carisma, que tem uma vida própria religiosa por trás, uma família religiosa por dentro, né? E eu acho que ali, para mim, eu falo assim, o meu sim, pertencer a esta família religiosa, eu acho que foi um passo mais importante do que a ordenação, porque a ordenação depois é uma consequência. Aí você vai, porque eu me consagrei a Deus para servir o povo. Eu não me consagrei ao povo para servir a Deus, né? Então, o fato de eu me consagrar a Deus e servir o povo, essa decisão, acho que foi o mais forte. E qual é o lema vocacional do senhor? E como o senhor vive no dia a dia, né, este lema? Eu tenho um lema que está no Evangelho de João, onde que a gente se alimenta muito da palavra dele, né? O meu alimento é servir ao Senhor, é estar diante dele. E eu sou uma pessoa assim, criada de uma família que a gente sempre está disposto a trabalhar, a servir. E eu fico muito feliz quando eu posso estar servindo. E eu acredito, com um lema assim que me ajuda bastante na vida, servir ao Senhor, servir onde que eu estou, na comunidade que eu estou, na onde que eu puder estar ajudando e colocando um pouquinho daquilo que eu sou a serviço. Então, uma das minhas respostas vocacional sempre é, bom, se o Senhor me chamou, é para que eu possa estar servindo. E é muito bonito porque todos aqueles que ele chamou, os apóstolos, discípulos, ele enviava, vão para a missão, vão servir. E acho que é isso que me consome e me alimenta muito a minha vida vocacional. Estar servindo a Deus através das pessoas, através do serviço, através da evangelização, através da igreja e tudo que Deus põe para cada um de nós, né? Estar a serviço. Com essa decisão do Senhor se consagrar a Deus pelo povo, né? O que significa para o Senhor ser pastor, né, do povo? Eu acho que é um líder dentro de uma comunidade, não um líder administrativo, não um líder que vai fazer o papel da situação toda, né? Mas acho que o líder daquele que vai levar o povo a beber da fonte e da espiritualidade do encontro com Deus. Eu acho que o pastor é aquele que vai conduzindo, é aquele que vai fazendo com que aquele povo possa dizer, nós encontramos Deus. Então, todo o processo que a gente faz, seja da vida religiosa, seja, no meu caso também, que agora como ordenado sacerdote ou padre, muitas vezes eu até me questiono bastante, porque eu sei que, às vezes, da minha fraqueza humana, posso prejudicar o outro a encontrar Deus. Exemplo, algumas vezes eu, como um padre, deixei de atender um doente que estava lá precisando de uma ajuda, seja de uma unção dos enfermos, e eu falo assim, estou corrido, não vou conseguir ir e tal. Depois aquele doente vem a falecer. É uma frustração, eu deixei de servir. Então, para mim, eu acho que eu tenho que conduzir o povo ao encontro com Deus, orientar o povo, ser um líder desse povo e dizer, dentro da paróquia que eu estou
essas pessoas ela tem que ter a oportunidade de encontro com Deus. Então eu tenho que oferecer isso para o povo, né? Eu tenho que fazer com que essas pessoas no seu dia a dia que estão cansados, estão trabalhando, muitas vezes não tem outra oportunidade do que aquele momento de oração, daquele momento de espiritualidade, e eu não posso deixar de oferecer isso para o povo, né? Então acho que é um desafio muito importante para mim. Que bonito. O tema, né, do mês vocacional deste ano é Peregrinos, porque chamados. No seu coração de sacerdote, né? Como ressoa esse tema para o senhor? Quando a gente fala de peregrinos, nós estamos numa caminhada, né? Somos peregrinos, estamos caminhando. O chamado, ele nunca é completo. Ele nunca vai ser, ó, Deus chamou, agora eu já sou padre, estou pronto. Cada dia nós somos chamados novamente. E eu tenho que continuar a ser peregrino. Eu tenho que continuar a responder, eu tenho que continuar a dar passos. Hoje eu tenho que ser melhor que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor que eu fui hoje. Então eu tenho que ser esse peregrino desse chamado. Responder todo dia a Deus o meu sim. Todo dia eu tenho que responder a Deus: ó Senhor, tu me chamastes, aqui estou. Eu sou esse peregrino dentro da minha limitação, dentro da minha vida mesmo normal. Dentro das minhas fraquezas, algumas vezes eu tenho também, dentro daquilo que eu passo, mas eu quero continuar a minha caminhada, quero ser esse peregrino, quero responder esse chamado que Deus fez para mim. Eu quero continuar. E aqui nessa comunidade, o padroeiro é o profeta Elias, né? Então é bem forte essa devoção. Então o que para o exemplo dele, né, tem na vida do Senhor que serve o povo, que serve a igreja? O profeta Elias, ele é um profeta dentro da Bíblia como um dos maiores profetas, né? Tanto que quando Jesus fez a transfiguração, estava lá diante dele Moisés e Elias. Moisés, todo o simbolismo da lei, Elias, todo o simbolismo do profetismo. Então, quando a gente olha para o profeta Elias e vê a ele, Deus chamando para que ele pudesse combater a idolatria, combater os falsos profetas de Baal, mostrar justamente de que ele, como um profeta, pudesse trazer novamente para o povo a fé, um Deus que é Javé, Deus do povo. Aí nós olhamos para ele dizendo assim: que bom que ele é um grande profeta nosso. E ele tem uma frase muito bonita, né? Vive ao Senhor e cuja presença estou. Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Então nós temos uma paróquia que é do profeta Elias. Tem um profeta que, para nós, como um padroeiro, a gente pode dizer que a gente tem que se fortalecer na nossa fé, mas vive ao Senhor, em cuja presença nós estamos, né? E a paróquia aqui tem bastante jovens, né? O senhor falou. E como que o senhor percebe esses sinais de vocação nos jovens? Os jovens hoje, eles passam num processo na vida diferente de que quando eu fui jovem, né? Hoje eu vou fazer 48 anos. Então nós temos uma formação da base familiar nossa de um estilo de vida. Hoje o jovem tem um outro estilo de vida. O jovem hoje, ele quer uma resposta imediata. O jovem hoje, ele quer uma resposta rápida. E nem sempre as respostas são rápidas. Nem sempre as respostas são imediatas. Deus faz o processo, mas o processo é do tempo dele. E nós temos muitos jovens aqui, bastante. E muitas vezes eles até se empolgam, vamos diante de tudo que vai fazer, Deus está chamando para isso, para aquilo, mas são coisas assim que eles querem muito rápido na vida. E aí nós promovemos encontros, promovemos acampamentos, promovemos atividades, temos missa com eles aqui. Eles atuam bastante, tem momentos de adoração ao Santíssimo, momentos que tem. Então a gente vê que eles estão sedentos, estão em busca. Mas ao mesmo tempo parece que eles querem assim, aquele encontro com Deus rápido. Agora que eu vou fazer este encontro, eu quero ser transformado. Agora que eu quero fazer isso, eu quero estar pronto. E a gente vê que no chamado que Deus faz, a juventude tem dificuldade de escutar. A juventude tem dificuldade de compreender o que Deus está chamando. Por quê? Porque o jovem é do imediatismo. A rede social muito rápida, né? As respostas são muito rápidas. Fácil acesso, né? Fácil acesso.
E Deus, ele usa daquelas formas da parábola, né? Como um fermento na massa, que tem que esperar crescer, como uma semente que é jogada na terra, mas tem que esperar germinar para se tornar uma árvore grande. Então Deus, ele faz um processo de tempo diferente. E aí acho que o maior desafio do jovem hoje para responder o chamado que Deus faz é ele compreender que ele tem que ter paciência, ele tem que saber ouvir o que Deus vai falar, saber o que Deus quer também na vida. E aí vem esse processo de transformação que Deus põe para nós. E aí acho que a maior dificuldade que eu sinto na juventude, principalmente aqui, é eles terem tempo para ouvir, eles terem tempo para Deus. É tudo muito precoce, né? Muito rápido, muita forma. Até para começar hoje a querer namorar ou conhecer alguém, é tudo muito cedo, muito rápido. Então eles entram no mundo muito do imediatismo, né? E eu acho que eles precisam compreender mais o que Deus quer da gente, o que Deus quer de nós. É isso que mais eu sinto na juventude. E com essa dificuldade que o Senhor vê nos jovens, né, do imediatismo, né? Que mensagem que o Senhor deixaria para os jovens de hoje, principalmente aqueles que estão fazendo discernimento vocacional, principalmente ao sacerdócio, né? Que tem ainda jovens que buscam, que procuram, né? Mas que, né, muitas das vezes precisam de uma mensagem de incentivo. Qual mensagem o Senhor deixaria para os jovens? Você jovem, não tenha medo. É bonito quando a gente escuta Jesus falando isso várias vezes na Bíblia. Não tenhas medo. Muitas vezes o jovem tem medo. Medo de responder um chamado. Medo do que os outros vão achar da gente. Medo de achar que não é isso o meu caminho. Então, jovem, não tenha medo. O medo impede da gente responder. Vem muito aquela passagem dos apóstolos que estava Jesus dentro da barca, deitado junto deles, e veio a tempestade, o vento soprou ao contrário, e eles acharam que ia se afundar, achavam que ia acabar tudo, e ficaram espantados. Depois falaram para Jesus, tu não preocupas que nós vamos nos afundar aqui? E Jesus disse, por que ter medo? Eu acho que o jovem também não pode ter medo, sabe? Eles tentam buscar escutar Deus, tentam buscar compreender o que Deus quer da gente, arrisca na sua resposta ao chamado que Deus tem para nós e vai. Eu acho que Deus, quando Ele chama, Ele nos capacita. Deus, quando Ele chama, Ele mostra o caminho. Ele vai abrindo portas, Ele vai mostrando para nós o caminho que nós vamos fazer. Só a gente ter paciência de escutar o que Deus quer da gente, só, mais nada. Mas muito bem, muito obrigado então, Frei, por compartilhar tantas coisas bonitas, né, conosco e com certeza com os jovens, que tem muitos jovens que buscam, né, saber sobre mais a vida sacerdotal e religiosa, né, e com certeza com o testemunho do Senhor possa ser que algum deles possa, né, suprir um pouquinho mais dessa curiosidade, deste querer conhecer mais o que Deus vos chama. A vida religiosa, ela tem umas coisas muito bonitas. Cada congregação, masculina ou feminina, ela tem o seu carisma. E a gente vai achar aonde nós nos encaixamos melhor. Se nós vamos servir a Deus, independente da onde estiver, mas dentro de um carisma que a gente se identifica. E louvado seja Deus por vocês também, que vocês vão servir a Deus dentro desse carisma bonito, de estar levando a evangelização através de outras juventudes. E a você, jovem, não tenha medo, sirva a Deus. É tão bom, é tão gostoso. E eu digo para você, a gente é muito feliz como religiosos, a gente é muito feliz como aquilo que nós colocamos diante do nosso Deus, né? Eu sou uma pessoa feliz, eu tenho certeza que nós como religiosos somos, e você também pode ser uma pessoa e viver esta busca e ser feliz conosco, porque a gente servir a Deus, a gente não fica triste não, a gente fica feliz. Com certeza. Nós estivemos hoje aqui na Paróquia Profeta Elias e queremos lembrar duas figuras que em tempos distintos viveram intensamente a vocação profética. O próprio Elias, do Antigo Testamento, e nossa querida Madre Fundadora, Madre Clélia Merloni. Ambos nos ensinam que ser chamado por Deus é dizer sim, mesmo em meio à dor, à oposição e à solidão. Elias enfrentou os poderosos de sua época com zelo pela fé verdadeira.
Clélia, movida pelo amor do coração de Jesus, não desistiu mesmo diante do exílio e da cruz. Sua coragem e fidelidade revelam que a vocação é um caminho de intimidade com Deus, de escuta atenta e resposta generosa, mesmo quando Ele nos leva ao deserto, como Elias, ou à cruz, como Clélia. Então, Frei Wilson, nós agradecemos mais uma vez por nos acolher aqui na paróquia, né? Por esse momento de partilha tão rico para nós, né? E qual é o endereço daqui para o pessoal de Curitiba vir visitar também a paróquia Profeta Elias? É uma alegria muito grande. Se vocês puderem vir aqui nos visitar, mais vezes também estar conosco, participar de alguma celebração, nos conhecer aqui na paróquia Profeta Elias. Nós estamos na região do Bairro Novo, Rua Nova Aurora, 1340. A porta está aberta, basta você vir, o coração desta paróquia se abre para que você também possa vir beber desta fonte e estar conosco. Sempre é muito bom. E nós vamos pedir que Deus possa nos abençoar. Eu acho que é bom pedir uma bênção, né? Uma bênção de Deus para nós. Vamos terminar esse momento vocacional com uma bênção do Frei Wilson. Espero que esta bênção possa tocar em seu coração e que você possa, através desta bênção, escutar esse chamado de Deus. Deus nos chama para tanta coisa. A vocação, ela é ampla. Se você ser um religioso ou uma religiosa, excelente. Ser um padre, excelente. Uma família também, ser um bom pai, uma boa mãe, ótimo. Mas que você também possa responder ao chamado de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a gente pede que Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos guiando no seu caminho e tenho certeza que Deus sempre vai estar fazendo com que nós possamos seguir na melhor forma, porque a mão dele vai estar sobre nós e vai estar nos abençoando. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja sempre com você e está sobre você. Amém.